de Franca, sou professor do Departamento de Relações Internacionais. Bom, eu queria aqui apresentar os debatedores, né? O expositor é o Paulo Ribeiro da Cunha, doutor em Ciências Sociais, Unicamp, professor do Departamento de Ciências Políticas e Econômicas da USP, Campus Marília, estudioso da obra do Nelson Werneck Sodré e pesquisador da esquerda militar no Brasil. Eu tive a honra de conhecer o Paulo, né, em várias atividades que nós participamos em conjunto, e nessa última vez que eu fui para Marília, na Semana de Relações Internacionais. Os debatedores, Fábio Franzini, doutor em História Social da USP, professor do Departamento de História da Unifesp, pesquisador de temas ligados à história, da historiografia brasileira, teoria da história e da história da cultura brasileira. E o Luiz Bernardo Pericaz, doutor em História Econômica da USP, pós-doutor em Ciência Política, Flaxo, México, pós-doutor em História, Universidade do Texas, professor visitante na Australian National University, escritor, pesquisador, conselheiro, parecerista de editorial e professor de História Contemporânea da USP. Bom, vamos dar início, então, às nossas atividades. O professor Paulo Cunha, né, está aqui lançando o livro dele, Militantes e Militares, né? Militantes e Militares, Militares e Militância, uma relação dialeticamente conflituosa. O pessoal aqui da editora da Unesp, né? Muito bem, e nós vamos dar início com a primeira arguição, a primeira participação do professor Luiz Bernardo Pericaz. Tudo bem, palavra ao professor Bernardo Pericaz. O que eu vou fazer hoje aqui é essencialmente apontar alguns elementos do livro do Paulo e tentar levantar algumas questões para discussão posterior. Te lembra, só para fazer uma pequena propaganda, que o Paulo também faz parte desse livro aqui, Os Intérpretes do Brasil, Clássicos, Rebeldes e Renegados. É um livro que eu organizei junto com o Lincoln Seco e que tem muitos colegas nele. O próprio Paulo Bassotti, que está aqui, escreveu sobre o Trachtenberg. Paulo Cunha escreveu sobre o Nelson Werneck Sodré. E o Nelson Werneck Sodré certamente aparecerá aqui nas nossas conversas, porque o Paulo é um dos maiores estudiosos da vida e obra do Sodré, né? 2 livros muito importantes, um deles como organizador e outro um livro autoral. Então, mas para começar, em relação a esse livro especificamente, Militares e Militância, a primeira coisa que eu acho que eu gostaria de dizer é que eu achei esse livro interessantíssimo. Eu estava conversando com o Paulo aqui antes de a gente começar os trabalhos, e quando eu comprei e assisti o debate inicial do lançamento do livro, eu havia lido diagonalmente o livro, né, rapidamente, alguns pontos e alguns capítulos. Agora eu fui obrigado a ler com mais calma, mais atentamente. Eu achei um livro interessantíssimo, um livro provocador e esclarecedor ao mesmo tempo. E eu ainda arrisco a dizer, esse é um livro necessário, né? É um livro que pode servir para estimular os debates sobre a esquerda militar na atualidade. E eu acho, o Paulo estava falando agora que vai sair provavelmente em breve uma segunda edição. Esse livro tem que ser ampliado, né? Certamente, ou os próprios capítulos vão ser ampliados, ou novos capítulos podem. E aí ele vai seguir um pouco os passos do Sodré, né? Que da primeira edição para a 20ª o livro é outro. Ele começava com um livro pequeno, no final o livro tinha 600 páginas, ele modificava todos os capítulos, mas aí você vê como é um intelectual dinâmico, né? Que está sempre incorporando uma nova bibliografia, sempre debatendo com o que está sendo produzido, e eu acho que esse é o caso do Paulo. O primeiro aspecto a se notar nessa obra aqui é a estrutura, né? E é verdade que o Paulo ele reconstitui, né? Ele reconstrói a história da esquerda militar no Brasil na maior parte do livro. E que essa reconstrução é feita jogando luzes sobre as instituições, a imprensa, o PCB, os levantes, as greves,
as mobilizações sociais e o próprio ordenamento das Forças Armadas. Além de que várias personalidades vão aparecer com destaque aqui nesse livro. Por outro lado, nós não podemos nos esquecer que o Paulo começa o livro a partir da realidade atual. Né? Ou seja, ele vai discutir historicamente a esquerda militar de forma retroativa, mas como forma de entender e atuar no presente. Bom, boa noite a todos. Primeiro, agradecer ao CEDEM, na pessoa da Sônia, por essa oportunidade de aqui ser um espaço de debate e reflexão de temas que muitas vezes não estão presentes na Universidade Brasileira, né? E aqui está sempre presente já há alguns anos, né? Sandra, que tem sido assim, o nosso baluarte também na organização e carrega pianos, né? Parece que agora nós vamos comemorar os 20 anos do Teses e Debates. Me falaram que esse ano vamos ter um debate em novembro com a primeira mesa do Teses e Debates. Né? Vocês logo vão estar recebendo aí o convite. Quero também agradecer ao Augusto, ao Luiz e ao Fábio. E vou dizer que eu estava até muito preocupado com a presença dos dois, porque eu os conheço de longa data, são historiadores que vão criticar um sociólogo que às vezes tem que se fazer de historiador para lidar com alguns temas. E são extremamente duros, né? Hoje o Luiz foi de uma generosidade exemplar. A última vez que eu estive com o Fábio, eu tive que responder com um livro com ele, né? Mas faz parte do debate da construção de um tema, que é um tema que eu digo é fascinante, porque é algo que, na própria Universidade Brasileira, ainda é muito pouco lido, muito pouco estudado. Esse é o dado. Militares é muito pouco conhecido. Né? No próprio Congresso Nacional, estava falando com o meu amigo Paulino, você tem talvez 3 ou 4 deputados que conheçam, de fato, Forças Armadas. Isso é um problema. E na própria sociedade brasileira, nós temos aí um problema sério, mesmo em grupos que se propõem a construir um projeto de nação, muitas vezes olham os militares, independente das suas gerações, mas muito mais grave, com desconhecimento da própria história, olham de uma forma negativa. Não se pressupõe nem estabelecer um diálogo mínimo. Talvez a grande, vamos dizer o seguinte, resultado dessa pesquisa e dessa nova linha de pesquisa que eu estou construindo se deve, inclusive, pela própria estudo da obra de Nelson Werneck Sodré. Um autor muito sério, íntegro, né? E que apanhava dos dois lados, da universidade, né, pelo fato de não ser um acadêmico. Né? Esse é um dado, e muitas vezes depois de 64 se contabilizou a ele toda uma geração, quase que as responsabilidades em função do golpe de 64, o que é um equívoco, inclusive de uma forma injusta, associando as suas teses às teses do Partido Comunista, do qual ele era de fato um membro, mas não necessariamente era uma relação osmótica ou um porta-voz acadêmico. E dos militares por essa tradição, né, de ser um intelectual marxista. Então são pontos interessantes que acabaram me levando a essa pesquisa, e curiosamente, a esse livro, que aliás não era a proposta desse livro, esse livro nunca existiu enquanto projeto. Toda a minha pesquisa, na verdade, é o pós-45. Né? Por isso que eu chamo a atenção de ensaios, né? E que fundamentalmente trabalho, salvo o primeiro capítulo, enquanto uma problematização da questão, e aí eu vou trazê-la um pouco mais com algumas informações, mas, fundamentalmente, os demais, eles remetem a uma reflexão até 1945. E, curiosamente, isso apareceu com um convite para escrever um texto, e aí você fazer uma releitura de autores. O Basbaum, por exemplo, tem toda uma parte de uma reflexão sobre isso, que normalmente, quando lemos, né, passa batido, mas quando você faz um olhar mais detido, com um pouco mais de cuidado, as pistas vão saindo, e as informações e os desafios para isso. Bom, obrigado. Boa noite a todos, a todas. Eu também começo por agradecer, né, ao Paulo, meu querido amigo Paulo, pelo convite, mais uma vez aqui, né, terceira vez aqui no CEDEM. Como eu sempre costumo dizer em defesa de tese, em geral, quando eu faço parte de banca, eu sempre escrevo, faço no computador o que eu vou falar e imprimo para as pessoas verem que eu tenho uma coisa preparada, né, quando eu fico por último, porque a gente ecoa, acaba repetindo o que os outros falaram e parece que vai sempre no vácuo. Mas,
para além disso, tanto as falas, né, do Luiz Bernardo quanto do Paulo me deixaram muito feliz, porque eu noto aqui uma correspondência de leitura, né? O Paulo, evidente, como autor é outra coisa, mas no caso do Luiz Bernardo, sim, né? Uma correspondência de leituras, né? Muitas das coisas que eu anotei aqui, que eu listei para comentar a respeito desse livro do Paulo, já foram ditas aqui por um e por outro, e então eu já antecipo as minhas desculpas por repetir algumas coisas, mas de todo modo eu acho que isso também é importante para ressaltar justamente esses pontos luminosos do trabalho do Paulo, desse livro, né, que, e aí agora eu reitero o que o Luiz Bernardo disse, né, deve ser extremamente bem recebido pelos leitores, né? Tem que ser lido, tem que ser estudado, tem que ser debatido, porque efetivamente traz coisas novas, originais, reflexões e sugestões muito importantes para quem estuda não só essa temática, mas por quem se interessa pela história do Brasil contemporâneo, né? É inevitável, não tem como desviar-se desse assunto.